Olá, nós somos acadêmicas de Pedagogia de São Gabriel do Oeste. Somos também participantes do grupo do PIBID. Eu sou a Nadir de Fátima da Silva Narciso. Eu sou a Cidiane Maria Montijo Lopes. Nós trabalhamos juntas fazendo parte do EJA. Então a gente, como trabalha durante o dia todo, à noite foi o horário que a gente conseguiu para poder entrar nesse trabalho, para participar do PIBID e dar a nossa colaboração para poder pensar uma educação melhor. E agora nós vamos passar para vocês um pouquinho da nossa experiência em sala de aula. A nossa professora regente é a Ivani Terezinha Tomasi, sobre a supervisão da escola, que é a Aparecida Ferro Curti, e a coordenadora de área, Carla Zandavalli Araújo. O nosso trabalho foi desenvolvido, ou melhor, está sendo desenvolvido, com a contextualização da escola e da turma. Também com justificativa e problematização. O referencial teórico. A descrição da atividade desenvolvida. A avaliação didática da atividade desenvolvida. E os impactos do PIBID. Nós estamos na escola Nilma Gerácia Gazimiro. Ela está situada lá no bairro Jardim Gramado, atende turmas de educação infantil do pré-escolar 1 e 2 e do ensino fundamental do 1º ao 7º ano. No nosso caso, nós estamos no EJA. Também o bairro é composto por uma população de classe média baixa e as atividades desenvolvidas junto à turma do EJA. Nós vamos contando um pouquinho da nossa história na sequência agora. Nós vamos falar agora, o nosso trabalho foi embasado em cima do eixo temático Metodologias Exitosas. Os desafios da alfabetização e do letramento em uma turma do EJA aqui em São Gabriel do Oeste. E nós, como participantes do PIBID e frequentes, desenvolvendo o projeto juntamente com a sala da turma do EJA, estamos assim enfrentando, participando um pouco desse desafio que é alfabetizar jovens e adultos. Principalmente porque a sala que a gente está são pessoas com a idade de 36 a 56 anos. E são pessoas que vieram da roça. No caso, o nosso problema maior, nesse caso do EJA, no desafio da alfabetização, está situado nas áreas rurais. No nosso artigo será descrito a metodologia de como nós estamos trabalhando com os alunos do EJA, a forma como estamos desenvolvendo o nosso trabalho, a atividade pedagógica, como ela está sendo planejada, como ela está sendo repassada, como eles estão assimilando todo esse trabalho que nós, juntamente com a nossa coordenadora de área, com a professora responsável pelo PIBID, planejamos e aí levamos, e a maneira que eles estão assimilando tudo isso. Nós vamos descrever um pouquinho de como está sendo essa experiência para nós dois. A turma a qual ocorreu a intervenção pedagógica na Escola Nilma Glória Gerácia Gazimiro conta com 14 alunos, entre eles 7 homens e 7 mulheres. Eles estão cursando a primeira fase do EJA, primeira e segunda fase do EJA. Em que é priorizada a leitura, a escrita, a interpretação e produção de textos, bem como atividades simples de matemática. Após o levantamento inicial, podemos perceber que a maior dificuldade que os alunos se encontram são ler ou escrever. Uns leem com facilidade, já outros não. Alguns estão no início ainda da alfabetização, conhecendo as letras e apresentam muita dificuldade em conversar e se expressar. Nós observamos também que os estudantes, em ler em voz alta, eles têm muitas dificuldades. O nervosismo toma conta e a voz acaba sumindo. Então, fica muito difícil a professora poder acompanhar o grau de alfabetização que eles estão, o grau de leitura, na verdade, que eles se encontram. E daí, para a gente poder entender melhor a necessidade individual de cada um, a sala foi dividida em grupos. E daí contamos, então, com 3 grupos que foram melhor no desenvolvimento deles, que
quem estava mais alfabetizado, quem estava por ser alfabetizado, e os que já estavam entendendo um pouquinho do letramento. Observamos que a motivação dos estudantes do EJA é grande, pois está atrelada às suas condições de sobrevivência e empregabilidade. Querem aprender a ler e a escrever para conseguir um novo emprego, uma nova oportunidade e assim permanecerem nos empregos que já possuem. A nossa experiência na sala, junto com a professora regente, foi a seguinte: a metodologia que ela desenvolve, o trabalho que ela desenvolve, as atividades que ela desenvolve, são todas específicas para cada aluno. Cada um tem a sua dificuldade. Então, ela procura passar as atividades sempre uma diferente da outra, conforme a necessidade de cada aluno. Alfabetização e letramento em turmas do EJA. A prática pedagógica na EJA ela nos proporciona uma oportunidade de conhecer a especificidade e a realidade de cada adulto analfabeto. Sendo uma experiência que instiga, que busca mais reflexão, que articula entre teoria e prática, ela vem também com uma bagagem boa, porque os jovens e os adultos já têm a sua experiência vivida. No curso de pedagogia da modalidade de distância, ofertado pela UFMS, parte-se do pressuposto que o processo de construção do conhecimento, da escrita, da alfabética, requer a indissociabilidade entre a alfabetização, o letramento, bem como a utilização do lúdico, inclusive com as turmas do EJA, inclusive com os adultos. Nós vimos que alfabetizar não é só o ato de ensinar a leitura e a escrita, é muito além. Passar para os alunos, principalmente a possibilidade de atuação ativa e crítica, onde eles possam se inteirar, onde eles possam estar ativos no processo social. Por conta disso, nós enfatizamos a importância de favorecer a eles o contato com diferentes gêneros textuais, para que dessa forma, além de se alfabetizar, possa fazer uso da escrita nas diversas situações de sua vida, não só no supermercado, não só numa carta escrita, não só ler uma frase no jornal, mas que eles possam viver e trazer essa bagagem para a vida inteira, porque é onde os adultos passam a enxergar, é onde eles aprendem a ler e escrever. Para situações de aprendizagem da leitura e escrita, nós utilizamos jogos e diversos gêneros textuais, ligados a práticas sociais dos jovens e adultos. A nossa aula ela é diferenciada porque a gente trabalha muito com lúdico, mas trabalhamos também com peças importantes no dia a dia das pessoas. Aqui em São Gabriel, tem os mercados, eles nos fornecem um panfleto, onde fica registrado as ofertas semanais. E cada dia é marcado de segunda a sexta-feira, cada dia, na sequência, as ofertas são diferenciadas. A nossa experiência na sala de aula sobre isso foi a seguinte: muitos já recebiam os panfletos na casa, mas não sabiam como lidar com eles. Então, eles pegavam o panfleto, olhavam, viam lá o valor e iam para o mercado. Chegando lá, eles queriam a mercadoria no valor que estava no panfleto. Só que eles não tinham conhecimento de olhar, ou melhor, eles não tinham a leitura, eles não sabiam ler onde estava escrito que a oferta era na quarta-feira. Eles chegavam na segunda e queriam comprar a verdura que estava em oferta na quarta-feira. E assim, sucessivamente. Essa ideia do panfleto foi levada justamente por esse problema que uma aluna nos passou durante uma aula, que aquele panfleto chegava na casa e que ela mandava a netinha com dinheiro no mercado e a neta acabava ou extraviando o dinheiro ou gastando. Só que ela não percebia que ela estava mandando a criança comprar a mercadoria no dia da promoção errada. E a utilização de jogos em sala de aula não contribuiu só para aumentar a motivação dos alunos, contribuiu também, pois assim eles passaram a ter mais autoconfiança e desenvolver a organização deles, a rotina diária,
aprenderam que com isso eles começam a ter os lucros, melhorou a atenção, a concentração, o raciocínio lógico, tudo isso contribuiu e eles se sentiam assim, confiantes mesmo, questionaram bastante o dia que foi exposta, que foi passada essa aula, e assim foi bem gratificante para nós e para eles. Para melhor assimilação da turma, a sala foi dividida em grupos, a qual ficaram separados alunos, 4 a 5 alunos por grupos. E assim nós aplicávamos os jogos de matemática e de língua portuguesa. Língua portuguesa entravam dominó de palavras, de sílabas. Jogo da memória. Nós utilizamos, a construção dos jogos são feitas por nós mesmos, né? Usando cartolina, folha xerocada, cola, tesoura, fita adesiva para poder plastificar, para ficar um trabalho bem fácil deles manusear. Até os desenhos também a gente pintou para poder ficar mais fácil deles poderem assimilar o desenho e a palavra. Também utilizamos dominó de operações, né, de matemática, com adição, subtração. E algumas músicas também foram fragmentadas, onde a gente apresentava ela em forma de um texto, e eles, então, depois montavam a musiquinha conforme tinha sido cantado. No começo do nosso trabalho, ao aplicarmos os jogos, nós sentimos que eles tinham medo de questionar, medo de errar a soma, medo de fazer, jogar nos jogos dados, né, de formar uma palavra errada. Até mesmo na leitura oral, eles liam em voz muito baixa, com medo de estarem falando a palavra errada. Mas agora, depois de um certo tempo, nós já percebemos assim, avanços. Eles têm mais confiança, eles questionam mais, eles não estão mais com esse medo, com essa insegurança. Após as intervenções com os jogos, e de acordo com as etapas da psicogênese da língua escrita de Emília Ferreira, nós analisamos e chegamos à conclusão que se encontram que os grupos a qual é formado a turma do EJA, 2 grupos se encontram na fase do silábico alfabético e o terceiro grupo se encontra na fase alfabética, pois já está lendo com mais fluência, já a ortografia está melhor e já tem mais compreensão das atividades propostas. Eles dominam a escrita, dominam assim parcialmente a leitura, já com mais fluência do que o primeiro grupo que se encontra no silábico alfabético. Fazer parte do projeto PIBID e estar atuando numa sala de turma do EJA está sendo muito significativo para a nossa profissão, para a nossa formação acadêmica. Mesmo porque nós já estamos em sala de aula com ensino infantil. E a gente pode perceber também que a diferença é pouca do adulto para a criança. Às vezes até o adulto ele tem mais dificuldade em entender, em passar o desafio que ele está sentindo, em interpretar o que está sendo lido, em procurar uma palavra certa para colocar em algum lugar. Então, o conhecimento da criança e o conhecimento do adulto estão ali no mesmo nível na forma do silábica, né? Porque o entendimento deles acaba sendo igual. Então, assim, o que a gente pode dizer é que para a nossa formação profissional está sendo muito bom esse projeto, está sendo muito bom esse desenvolvimento, as atividades que a gente está passando, está sendo bem interessante para eles. Tem coisas que a gente leva para eles à noite que a gente acaba aproveitando de manhã na nossa sala. Eu mesmo, o alfabeto móvel, eu pude usar com as minhas crianças, porque eles estão na fase de aprender o nome. E a gente, lá com eles, de manhã durante o dia, o nome e à tarde com eles as palavras. Levamos um banco de palavras para eles e eles estão montando no alfabeto móvel. Então são assim, coisas muito
similares, são muito iguais, né? São bem parecidas a forma de trabalhar. Sem contar que as crianças não têm vergonha, não têm medo de errar. E quando eles erram, eles perguntam de novo. Se está certo, eles perguntam. Eles estão sempre querendo mostrar se está certo ou não. E o único problema, ou melhor, o maior problema que a gente encontrou com o adulto na sala do EJA é o medo de se expressar mesmo. Sem falar da reciprocidade que eles têm, de carinho, respeito, atenção e o envolvimento que eles têm no momento que nós estamos lá com as nossas atividades que foram planejadas com muito carinho, né? E assim, está sendo gratificante porque estamos vendo, estamos percebendo que o nosso objetivo está sendo alcançado. Então, trabalhar com a turma do EJA é uma experiência assim, que vamos levar para a vida toda. Está sendo muito gratificante, muito bom fazer parte do PIBID e atuar com uma turma